Olá, boa noite a todos. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde. Espero que este vídeo encontre todos e todas com perfeita paz e saúde. Este vídeo pequeno, pequeno porque eu nem estou em condições de ainda de falar. Segunda-feira eu perdi uma das minhas filhas de 4 patas, a Sabrina. E em 6 meses são 2 que eu perdi. O meu amor por todos eles é igual, mas a Sabrina, ela foi a primeira que chegou aqui. E eu chamava ela de minha filha, rainha da minha casa. E ela era pretinha com castanho. E eu dizia que ela era a neguinha preta do pai. Até sexta-feira ela tava boa. No sábado ela começou a vomitar, mas eu achei que eles comem uns matinhos ali no quintal e os próprios especialistas disseram que eles têm esse costume mesmo para... É como se fosse uma limpeza que eles fazem internamente. E eu achei que era aquilo, mas ela ainda bebeu água. E domingo ela começou já a ficar bem acabrunhada. Não tomou água, não quis comer. Eu já comecei a ficar já com medo. E quando foi na segunda, não deu tempo de nada. E ela foi no meu colo, igual o Marquinho foi em maio. Só que o Marquinhos estava muito velhinho, 18 anos, e ele não andava mais. Mas ele enxergava e ouvia. E eu carregava ele para comer, eu carregava ele para ir no quintal fazer o xixi dele, a sujeirinha dele. E ele não andava mais. Então a gente sabia que o Marquinho ia a qualquer momento, mas a Sabrina ela não estava doente. A minha casa tá faltando um pedaço. Eu tenho 3 agora. A minha vida continua sendo a razão de eu existir. Mas tá faltando um pedaço. Porque a Sabrina, ela desde que ela chegou nessa casa, ela dormia nos meus pés, seja no sofá assistindo televisão ou tivesse indo dormir, ela dormia nos meus pés. Ela não queria dormir em outro lugar, só nos meus pés. Enfim, tive que voltar de onde eu estava, às pressas. E vou retornar, enfim. Enfim, foi uma turbulência. Mas eu queria fazer um comentário de alguma coisa. Eu queria deixar uma coisa também, assim, explicada em poucas palavras, que eu não vou perder muito meu tempo com a CCB, no caso. Perder tempo no sentido de ficar dizendo e falando, porque como conversamos, eu, minha mãe, conversei com outras pessoas também que não estão mais lá, escolhas são escolhas. E os que estão escolhendo ficar lá é por livre e espontânea vontade. Informações tem aí de baseada. Querem continuar lá? Ótimo. Deus abençoe, continuem lá. Naquele grande dia, julgue Deus. Mas a trombeta está tocando em Sião. Então, eu não vou perder mais o meu tempo, porque assim, eu lembro muito do que meu pai fala, que se você bate palma para louco, ele dança. Então, e mesmo porque também o que está sendo feito assim sobre a congregação
tá sendo todo dia, toda hora, e é o mesmo assunto, é a mesma coisa, e assim, eu pelo menos eu conto do que eu via lá dentro, né? Então assim, eu não sou dessa leva de agora, então tipo assim, entendeu? Tipo, eu percebi que quem tá lá ainda escolheu ficar lá e quer morrer lá e quer ser perdido lá e tá tudo bem, né? Bom, é sobre uma palavra aí que tá correndo. Eu vi assim por cima, mas se eu não me engano, essa palavra não foi agora. Diz que foi o Paulinho do Jardim Paulista tentando justificar o que ele pregou lá sobre ficar falando de Jesus, para que falar de Jesus, por que falar de Jesus. Bom, foi o que eu acabei de falar agora anteriormente. Quem está lá escolheu ficar lá. Está escolhendo ficar lá e quer ficar lá e quer se perder lá. E tá tudo bem. Só que assim, o que me chama a atenção é uma igreja que tem ainda por nome cristã e não gostar que fale do nome de Jesus. Achar que o nome de Jesus é para abrir o culto, terminar a oração, né? Então, assim, o que me chama muita atenção é isso, que as pessoas elas não conseguem se espantar e perceber que numa igreja cristã o nome de Jesus Cristo, apesar que Jesus não fundou nenhuma igreja, ele não fundou. Jesus não fundou nenhuma igreja. Quem fundou igrejas foram os apóstolos e foram os discípulos e foi indo até chegar nos nossos dias. Até então, os cristãos se reuniam nas casas, cujo qual é um movimento desse que eu estou hoje que eu digo atualmente, fazendo parte, que é enfim, é um movimento muito antigo, não vou entrar aqui em detalhes, mas eu tenho feito parte com eles já há uns 3 meses, 2 meses, e é reunido em casa, a ceia é todo domingo, eu ainda não posso tomar ceia, e enfim, é tudo muito simples, é 1h30 ali e tal, e que todo mundo vive, tá tudo bem. Agora, uma igreja que se diz cristã, um grupo que se diz cristãos e acham um absurdo falar o nome de Jesus, é porque já chegou num ponto que se Jesus realmente viesse em carne e osso e viesse ainda com o brilho e majestade dele, não para a segunda vinda, mas ele viesse para entrar no meio de um grupo religioso desse e ele fizesse até alguma maravilha ou sinal, o quanto ele seria espancado novamente e talvez seria montada uma cruz, feita uma cruz e montada uma cruz ali na rua Visconde de Parnaíba e colocado Jesus para ser morto novamente. Eu fico muito pensativo com isso e ao mesmo tempo eu fico muito preocupado, porque se não é legal falar de Jesus num local cristão, o que é legal falar lá? Do diabo? Ah, mas a gente fala de Deus. Deus, o Deus triuno, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quem deu a vida para nos resgatar foi o Deus Filho, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, eu só queria fazer esse pequeno comentário porque eu não quero fazer, assim, como eu falei, não quero ficar fazendo mais comentários sobre a CCB, porque, assim, alguns eu alcancei. E eu alcancei, como minha mãe, graças a Deus, não está mais lá, e algumas outras pessoas. Mas porque entenderam. Com muito custo entenderam. E o Espírito Santo trabalhou, graças a Deus por isso. Mas eu não... Eu vou fazer vídeos de meditação, de qualquer coisa, mas eu acho que para ficar falando a mesma coisa todo dia, toda hora, também enjoa, enoja, porque, como eu falei, quem tá lá tá fazendo a sua escolha e querem se perder lá e a gente não pode fazer nada, né? E que Deus salve aqueles que são seus lá e, assim, e paciência. Tá bom, gente? Desculpa. Obrigado e a gente se vê por aí, tá? Por aqui, né? Beijo no coração de todos.